senhor vive dizendo, e eu acho muito importante, né, que o Brasil precisa de estadistas, líderes. Por que o senhor cita o Caxias, Duque de Caxias? Porque eu acho que ele foi um pacificador que conseguiu construir num ambiente de muita tensão, né, pontes entre extremos. Ele conseguiu unir naquele momento extremos. Com seriedade. Com seriedade. Com retidão. Com seriedade. Mas foi tão sério que deu certo. Então, o Brasil hoje, assim, eu acho que não é impossível você desfazer... O senhor acha que não estão pensando o Brasil como um todo? Eu acho que todos pensam o Brasil. Mas quando você pensa o Brasil, cada um dentro do seu campo político, sabe, dentro do seu... E aí você tem uma linguagem que quem estuda, né, redes sociais, quem estuda movimentos, né, a ciência política hoje está tendo que revisitar alguns conceitos. As chamadas bolhas, os grupos, né, de influência da política, se você ficar dentro do seu grupo apenas e discutindo, e debatendo, e dialogando apenas para aquele campo político, sem a capacidade de dialogar com o outro lado, você não consegue vencer os problemas que nós temos hoje. E eu não estou falando de abrir mão de princípios, de valores, porque tem assunto que ele é suprapartidário. Tem valores, tem princípios que está acima dos partidos, está acima das pessoas, sabe? Quando você trata, por exemplo, da questão da liberdade, né? A liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? As garantias constitucionais que cada cidadão tem, esse não pode ser um tema da direita ou da esquerda. Esse é um tema que está acima dos partidos, está acima das ideologias, sabe? Então, quando eu digo que o Brasil precisa, nesse momento, de alguém que tenha a capacidade de pacificar o país, quem deveria... Zé Maria, repito para você, quem deveria trabalhar isso, sobretudo, é quem está no poder. Quem assume o poder, ele tem o papel de governar. Ceder... E governar não apenas para a sua bolha, para a sua base eleitoral, ele tem que governar para todos. E aí é preciso de fazer gestos, sabe? Você não vê nenhum movimento de pacificação. Pelo contrário, o tempo todo, como é um governo que fracassa nas pautas que são mais importantes, ou seja, qual é a pauta mais importante do país? A pauta econômica, né? Você não tem desenvolvimento educacional, você não tem desenvolvimento na área de segurança pública, você não tem desenvolvimento na área de saúde, você não tem desenvolvimento... se você não tiver uma agenda econômica positiva. Se o Brasil vai mal na economia, todas as áreas do governo acabam sofrendo as consequências, porque você arrecada menos, porque você não consegue entregar aquilo que você tem que entregar. E aí o governo fracassa por quê? Porque a receita dele é errada. A ideia do governo, a lógica do governo é a taxação. No sentido de projeto, né? Que falando em receita no governo já é arrecadação. Não, esse governo só pensa em arrecadar. Eu digo o seguinte, é o problema. Aumenta a arrecadação, automaticamente aumenta o gasto. Então, isso, a conta é que não fecha. Mas a questão, você deve aumentar a arrecadação. Eu defendo o aumento da arrecadação, mas a partir da melhora da atividade econômica. Que é natural. Que é natural. Ou seja, se o nosso povo está enriquecendo mais, está produzindo mais, está faturando mais, está ganhando mais, é natural que o país, que os governos arrecadem mais. Pois é, senador, nós estamos vivendo um momento da economia em que os números são até positivos, redução do desemprego, PIB aí acima da projeção, mas no dia a dia a coisa é complicada, né? É pouco salário para os preços das coisas. O que está acontecendo? O poder de compra do brasileiro está caindo, Zé Maria. Você vai no mercado... Quer dizer, os números são positivos. Assim, os números que são apresentados, eles pintam um cenário que não é o cenário real do brasileiro. Mas o senhor duvida dos números? Eu olho para a vida real. Eu vou no supermercado, eu vejo como é que está. Eu vejo como é que está. Eu falo com o comerciante. Sabe? Eu estou conversando. Está todo mundo reclamando. Eu sou do agro, a minha base é o setor produtivo. Eu estou lá, eu sei como é que está. Eu sei como é que estava, quanto custava a arroba de boi, sabe, no momento de auge do governo do presidente Bolsonaro, depois veio pandemia e tantas coisas, mas ainda assim, nós chegamos lá para Rondônia, bater a casa dos R$300 a arroba, né? Agora, mais recentemente, caiu a casa dos 140 a arroba do boi. Isso tudo impacta, sabe, a economia das famílias. E um detalhe... Quando o preço estava lá em cima na arroba do boi, quem ia no supermercado pagava na carne que ele vai
comer em casa, um valor. A arroba do boi despencou o preço. Ele vai no supermercado, não caiu na mesma proporção, ou seja, ele continua pagando caro. Ou seja, tem alguém ganhando muito, enquanto alguém está sofrendo as consequências de uma política econômica desastrada. Então, assim, eu tenho dito o seguinte, você falou, fazer oposição lá na Venezuela é mais complicado. Primeiro, lá não tem enfim, não tem ambiente para a oposição, porque lá é ditadura, né? E numa ditadura você não tem oposição, né? Agora é mais escancarada. Escancarada, né? Um troço, enfim, fraude de A a Z, um processo eleitoral corrupto e tal. Agora, no Brasil eu tenho dito o seguinte, o papel mais importante da oposição aqui, bom, o primeiro papel é não atrapalhar o governo a se auto-sabotar. Uhum. É um governo que... Está errando, assim, senador? Está errando muito? O tempo todo, né? Assim, é um governo que bate cabeça, é um governo cheio de ilhas, né? Cada setor do governo tem uma ilha, né, que não se comunica, né? E batendo cabeça. Recentemente me dizem também que são ministros fracos, né? Não tem como defender o governo, não tem força. E sem falar que daqui a pouco vai começar a explodir tudo aquilo que a gente já viu no passado, sabe? Porque as denúncias começam a chegar, né? Então, agora, o ponto. Recentemente nós discutimos no Senado a questão da desoneração. Nós votamos, aprovamos, o governo vetou, nós derrubamos o veto, depois eles judicializaram. Não, teve uma medida provisória devolvida ainda. Mandam a medida provisória, né? Assim, um total desrespeito ao Congresso. Então, assim, é o governo se auto-sabotando. Aí depois constrói-se o entendimento para uma saída, pelo menos temporária, para a questão da desoneração. Aí o governo pega essa solução que está sendo criada pelo parlamento e embute nela aumento de carga tributária. Como é que você aceita? Você está discutindo desoneração. E aí você coloca dentro dela a taxação do rendimento do capital próprio. Ou seja, você aumenta de 15% para 20% o imposto de renda. No lucro líquido, né? E agora a CSLL está sendo as duas coisas, né? A taxação sobre o capital próprio e sobre o lucro líquido. Colocar as duas na peça orçamentária. Ok, aí é uma oportunidade que nós vamos poder discutir na comissão de orçamento, eu faço parte, e depois no plenário. Mas eles tentaram fazer isso já na discussão da desoneração. Então, assim, é um governo que, do ponto de vista econômico, é desastrado. E talvez para poder tirar o foco de atenção daquilo que realmente impacta a vida dos brasileiros, aí é um governo que está o tempo todo no campo ideológico, no embate. E por isso não há movimento de pacificação.